Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui a situação envolvendo o John Textor, né? Porque eu acho que isso voltou pra mídia aí bastante nos últimos dias, né? E com as declarações todas que ele tá dando, ele indo na delegacia da polícia ontem, ficando horas dando uma declaração, e ele falando com televisão e etc. E os clubes reagindo, né? O São Paulo reagiu, pediu esclarecimentos, o Palmeiras pediu esclarecimentos, então vamos fazer aqui um panorama e eu vou dar minha opinião também sobre esse caso, né? Bom, qual é a situação, né? Acho que todo mundo já deve saber, né? Todo mundo pelo menos que acompanha o futebol brasileiro e tudo mais, que o John Textor ele acredita piamente que o Brasileirão do ano passado foi, de certa forma, armado para que o Palmeiras fosse campeão e não o time dele, que é o Botafogo, né? E aí, para isso, ele arranjou uma empresa chamada Good Game, né, que usa aí produz relatórios e tudo mais a partir de especialistas, que ele não diz quem são, e de inteligência artificial, que ele também não especificou o que é, né, qual é, mas enfim, especialistas em inteligência artificial. Para criar um relatório que dizia sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro no ano passado, exclusivamente aí em alguns jogos, que curiosamente também são muito benéficos para ele, né, pro caso dele. Que seria o Palmeiras e Fortaleza, que eu tô com aqui, né, ali anotado, que foi 4-0 pro Palmeiras, e aí teve um 5-0 Palmeiras e São Paulo, né? Um jogo em outubro e um jogo em novembro. Só que esse jogo do Fortaleza foi em 2022. É do outro ano ainda. Então ele trouxe um jogo de 2022, não tem nada a ver com o time dele, não sei porque que ele trouxe isso aqui, e um jogo de 2023. Parece que ele também tá querendo atacar o Palmeiras, né? Fica um pouco claro aí ele ter pegado especificamente dois jogos do Palmeiras para anos que o Palmeiras foi campeão, né? Uau, beleza. Mas vamos lá. O que o John Textor diz, né? A partir dessa análise dos especialistas e da inteligência artificial, de que de alguma forma os jogos foram manipulados. E aí eu vou ler aqui uma parte, né, da declaração sobre esses dois jogos para a gente fazer uma análise em cima disso, né? Então vamos lá. O cara falou aqui que no jogo do Palmeiras e Fortaleza, segundo grandes especialistas em inteligência artificial, foi manipulado por 4 jogadores do Fortaleza. E vários outros jogadores exibiram desvios anormais em situações chaves de marcação de gols. Beleza, né? Ressaltos que a falta de resposta da CBF, ele fala que não deram trela para o que ele falou, que ele entregou para as autoridades e tudo mais, e ninguém aceitou muito bem o pedido dele, né? Ele diz que não estabelece motivo, que não sugere que nenhum clube ou nenhum jogador tenha sido responsável especificamente pela manipulação, a não ser os identificados. No jogo contra o São Paulo, ele fala algo muito similar, né? Ele fala que 5 jogadores, pelo menos, do São Paulo manipularam a partida contra o Palmeiras. E 7 demonstraram comportamento anormal. E aí, enfim, o resto não vem ao caso porque é mais, tipo, baboseira judiciária, assim, digamos assim, né? O que acontece, né? Qual o problema disso aqui? Pelo menos na minha visão, né? Quem fez essa análise foi uma inteligência artificial. E aí eu dei uma lida para entender mais ou menos o que significa essa análise que faz a Good Game. A inteligência artificial deles, que eu não sei qual é, ela avalia padrões de comportamento dos jogadores. Então, pelo que dá a entender, ela pega, sei lá, 30 jogos do jogador X e avalia o comportamento dele nos lances. Como? Eu não sei. E aí, a partir disso, ela infere que em certos momentos esse jogador teve comportamentos que se alteraram do padrão. Por exemplo, ele normalmente passa a bola longa na saída de bola. Ele gosta de fazer lançamentos longos. E aí, teve um dia que ele deu um passe curto. E aí, o passe foi interceptado e foi gol. E aí, ele fala: olha, tem um comportamento fora do padrão aqui desse jogador e indica manipulação. Coisas assim, sabe? E aí você fica. Você pensa, mas peraí, pô. Existem vários fatores na vida real que interferem no resultado, por exemplo, de um atleta de futebol. Cara, às vezes o cara tava num dia ruim, tava meio doente, tava com dor. Você não sabe disso, a inteligência artificial não sabe disso. Pô, brigou com a esposa em casa, ou pô, o filho tá mal e aí ele tá pensando nisso. Ou sei lá, alguém da família tá com algum problema, problema financeiro, qualquer coisa, cara.
Ou simplesmente tá num dia ruim mesmo, de pô, cabeça ruim, cabeça longe. Todo mundo já passou por isso na vida cotidiana. Tem dias que você acorda melhor, tem dias que você acorda pior. Isso acontece com o atleta também. O atleta é um ser humano normal, né? Só que, obviamente, como ele tem uma atividade de altíssimo rendimento, essas coisas afetam mais o trabalho delas. Porque você tem que estar tinindo para conseguir performar da melhor forma. Vai ter momentos que você não vai conseguir. E tem um outro fator também. São dois resultados, que foi um 4-0 e um 5-0. E eu cheguei a ler também outros jornalistas que falaram e tudo mais, que muitas vezes resultados elásticos, eles têm uma mudança de comportamento no meio do resultado. Beleza, começou o jogo, você tá lá jogando, pô, tomou um gol. Pô, tomou 2 gols. Pô, quando você toma o terceiro gol, pô, naturalmente tem jogador que fala, pô, aqui acabou, tá ligado? Pô, perde um pouco a empolgação, já não tá mais nem aí. E aí faz um quarto, quinto gol. E de um jeito que você fala, porra, olha aí, então, pô, né, desistiram do jogo. E às vezes é isso aí mesmo. Uma parte psicológica. Não quer dizer que o cara entregou o resultado, não quer dizer que o cara queria manipular o resultado. É só porque o ser humano é assim, cara. Existem pequenas coisas que acontecem que interferem no rendimento de um atleta. Você ter uma inteligência artificial julgando como, porra, não, ele manipulou. Eu acho um absurdo. Acredito que a inteligência artificial tem um espaço interessante para vários pontos no futebol. Para analisar estatísticas, para analisar o mapa do campo e ver, olha só, você jogador, você normalmente fica mais à esquerda, mas putz, esse jogo você pendeu mais para a direita, você teve uma performance interessante. Veja a sua análise aqui, a inteligência artificial te ajuda a produzir um relatório, a fazer uma análise. E aí você interpreta ele ali. Eu acho que tem espaço para inteligência artificial sim no futebol. Só que não para interpretar a sensação humana, não para interpretar o que o humano quis fazer, a intenção humana. Como diabos ela interpreta a intenção humana? Tipo assim, é um negócio muito bizarro. Tem que ser uma prova muito cabível. Tipo assim, não, o cara chutou a bola contra o próprio gol 2 vezes. Cara, ainda assim, acontecem gols contras. Não é porque o cara quis, acontece, a bola bate, entra, o cara erra, chuta, a bola entra. É complicado, tá ligado? Ainda mais quando você fala, às vezes, de jogadores que não são pô, o Pelé, tá ligado? Pô, o cara tem limitações, ele às vezes vai se equivocar, sabe? E aí? E aí como é que você julga que o cara tem a intenção de manipular? E aí que eu acho que o John Textor se equivoca no jeito que tá tratando essa situação. Ele tá levando isso tudo muito a sério, porque ele de fato acredita que, né, existiu manipulação. Só que a base dele de raciocínio, ela é muito frágil. Ele até agora está se pautando basicamente por um relatório de uma inteligência artificial, que juridicamente não tem valor. Né? Ela não tem valor. Ela te dá um parâmetro ali, uma interpretação, mas você não pode julgar alguém por isso. Né? Você precisa de uma coisa muito mais complexa do que isso. Por isso que a CBF, por isso que a STJD, por isso que todas as instâncias não aceitam esses pedidos dele. Né? Porque eles são frágeis. Eles são muito frágeis no sentido jurídico, cara. E você abre uma briga que é muito difícil de você ganhar. Porque agora, e eu vi esse comentário, eu concordo, qualquer jogador do São Paulo se considera lesado, né? Porra, quantos jogadores tem no elenco de São Paulo? Sei lá, 26. Pô, ele falou que 5 jogadores desses 26 manipularam o resultado. Ele tá duvidando da idoneidade de 5 jogadores que ele não diz quais são porque quer os defender. Só que agora ele tem 26 jogadores do São Paulo que se sentiram atacados, pô. Porque agora, se eles forem para outro clube, o clube vai perguntar para ele, pô, tu entregou o jogo? Pô, começa a duvidar de uma parada que não tem base nenhuma para ser duvidada, sabe? Então, assim, o jeito que ele tá comprando essa briga, esse jeito agressivo de ter certeza de que o futebol brasileiro é comprado, é roubado, é manipulado, eu acho meio complicado. E aí eu vou trazer 2 pontos aqui que são minha opinião. Um deles é porque, primeiro, ele é gringo. Ele tem time na Premier League, ele tem time na França, que tem um monte de problema. Escândalo de arbitragem, confusão, sempre teve também. E ele nunca abriu a boca pra falar nada, né? Não sei se é porque ele considera que, por estar no Brasil, ele tem direito de falar qualquer baboseira e fazer todo mundo acreditar porque ele é americano, né? Porque ele é bilionário, gringo, e ele tem que me respeitar. E eu faço o que eu quiser. Ele tá tentando se impor para ganhar esse respeito político no Brasil que ele não tem, né? No mundo do futebol. A verdade é essa, ele não tem, ele é novo. Ele tá tentando ganhar esse respeito na base da marra. Eu não acho que vai funcionar.
Porque ele acredita que aqui é república de banana. Aqui não é república de banana. A gente tem os nossos problemas também. Só que assim, você tem que chegar e ficar na moral e entender como as coisas funcionam e respeitar também as coisas. Se tem um escândalo, de fato, legal. Se não tem, irmão, pô, ele tem que ser banido. Ele tem que ser banido. Não tem jeito, tá ligado? E ele comprou essa briga. Porra, foda, cara. É muito estranho. E o segundo ponto é que, né? E aí que tá. A declaração dele que ele deu outro dia, não sei se foi ontem pra TV Globo, ele falou que, ó, eu vou ler aqui também, abre aspas, né? Essa empresa é uma das que tem maior credibilidade na área do mundo, a Good Game, né? Eles estavam aqui antes de eu chegar, olharam 2 anos de dados antes de eu os conhecer. Vocês deveriam olhar o nome da minha empresa, falando da empresa dele agora, que se tornou a Fubo. Foi a empresa em que eu ganhei dinheiro para poder comprar um clube de futebol. O nome da empresa era Evolution AI Corporation. Se vocês não queriam mudança, não trouxessem um cara que fez seu dinheiro com inteligência artificial. Ah, interessante então. Ele é um cara que chega no mercado novo, querendo colocar essa inteligência artificial goela abaixo, para que ela passe a ser uma. Tipo o VAR do futebol brasileiro, né? Do mesmo jeito que trouxeram a tecnologia do VAR, ele quer trazer essa inteligência artificial para, não sei, fazer análises. Ah, é interessante que ele tinha uma empresa de inteligência artificial que deixou ele rico, né? Será que ele ainda não tem um ganho financeiro por trás disso aí? Me levanta essa questão. Será que ele não traz esse papo todo para tentar levantar a bola da inteligência artificial no futebol brasileiro? Porque ele acredita que é o mercado para ele ganhar ainda mais dinheiro? A Good Game pode não ser uma empresa dele. Só que aí, passa-se um tempo, você vai ver que ele tem uma empresa que está vendendo aí essas soluções de inteligência artificial para a CBF, para as federações. Será? Será que não é? Pois é, eu acho isso complicado. Eu acho isso complicado. O dinheiro sempre tá metido. Esse cara, o John Textor, acima de tudo, é um bilionário. Ele é um businessman, né? Ele quer ganhar dinheiro, irmão. Ele não é um cara de futebol. E pode ser que ele esteja querendo ganhar dinheiro em cima de AI. E tem outro lado também de que se ele tinha uma empresa dessa porra, talvez ele seja um desses caras que acredita enlouquecidamente que a inteligência artificial é o futuro de tudo na Terra. E ele realmente tá atrás disso e acredita piamente e vai quebrar a cara, tá ligado? Pode ser também. Não sei avaliar. Eu acho tudo muito estranho. Eu acho tudo muito estranho, o jeito que ele tá lidando com tudo isso. Ele tá ganhando a mídia dele, né? Ele tá ganhando a mídia dele, que é o que ele queria. Só que, cara, eu vi os lances. Eu vi os lances do Palmeiras de São Paulo, eu vi os lances do Palmeiras Fortaleza. Cara, tudo normal. Você vê isso acontecer em vários jogos, gente. Erro. Erro. O time é pior do que o outro. Tava num dia ruim. Porra, e tem um outro ponto também, né? Por falar que ano passado teve um acordão, né? Uma manipulação global pro Palmeiras ser campeão, sendo que o Palmeiras tinha um certo ponto da competição que ele tinha menos de 1% de chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro. 1%, menos de 1%, a Copa. Menos de 1%. Além do Botafogo, a gente teve o Bragantino disputando fielmente o título, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras contra o Botafogo. Em vários momentos as pessoas mudavam opinião. Não sei se vocês lembram do ano passado. Não, agora o Flamengo vai ganhar. Não, agora o Grêmio vai ganhar. Não, agora o Bragantino é imparável. Não, se desse mais 3 rodadas, o Atlético Mineiro ia ser campeão. Cara, e aí todo mundo fez um grande acordão pro Palmeiras ser campeão, sendo que o Botafogo, depois de uma campanha excelente no primeiro turno, não ganhou mais jogo nenhum no segundo turno. Tipo assim, tomou viradas bizonhas para vários times. Não foi só contra o Palmeiras. Foi contra o Flamengo, foi contra o Santos, foi contra um monte de time, cara. E aí você fica tipo, cara, como é que é possível? Ele tá comprando a ideia de que o time dele perdeu. Ele só tá fazendo isso porque o Botafogo perdeu, né? Se o Botafogo tivesse sido campeão, ele não tá fazendo nada disso. Também tem essa. Porque ele foi roubado. No fundo é isso, eu fui roubado. Olhem só a manipulação. Olhem a manipulação. Cara, tipo assim, isso tem cabimento. Se outro time tivesse sido campeão, ele tá fazendo a manipulação do Atlético Mineiro no campeonato. É isso, né? O Atlético Mineiro, por exemplo, esse aqui é um excelente exemplo. Tava fazendo jogos espetaculares. Na última rodada, se eu não me engano, perdeu pro Bahia. E um jogaço do Bahia. E o Atlético Mineiro jogou mal. Pô, se a inteligência artificial analisar esse jogo, ela vai falar que os jogadores do Atlético Mineiro entregaram pro Palmeiras ser campeão. Perderam pro Bahia pro Palmeiras ser campeão. E analisar os jogos do Botafogo, a inteligência artificial analisou? Porque o Botafogo ganhou 90% do primeiro turno e ganhou 10% do segundo turno. Eu acho que nada mais no ano passado foi mais indicativo de manipulação de resultado do que o próprio Botafogo.
dos jogadores que jogavam de um jeito passaram a jogar metade desse jeito. Um time que ganhava tudo passou a perder tudo. E qual é a explicação? É manipulação? Porque pelo que ele dá a entender aqui, tudo que foge do padrão é manipulação. Então o time dele não. Porque ele tem certeza. Porque o time dele foi prejudicado, né? Então, porra, quem manipula é quem ganha. Não quem entregou o campeonato que estava ganho. A maior entregada que eu já vi do futebol, pô. É um negócio louco que aconteceu no passado. Então parece um pouco de choro, sabe? Parece um pouco de choro. E o Botafogo sofre com isso. Porque quem tá falando isso é o John Textor, não é o Botafogo. Nenhum jogador do Botafogo fez isso, outros dirigentes, a instituição, ninguém fez isso. Quem tá fazendo isso é o John Textor, que hoje é o Botafogo. Ele representa o Botafogo porque ele é o presidente do Botafogo, né? É o dono do Botafogo. E aí o Botafogo ganha fama de. Já tinha fama de time chorão. Ele continua com essa fama e só piora a situação. Agora é um time que não aceita perder, que além de entregar, não aceita. E aí perde na Libertadores, e aí começa o meme. E aí, pede pra inteligência artificial analisar esse jogo aí da Libertadores. Por que o Botafogo perdeu de 3-1 pro Barranquilla em casa, né? Enfim, gera uma situação que é péssima também pro Botafogo. Não vai ganhar com isso, sabe? O que me gera uma dúvida, o que ele quer? O que o John Textor quer com essa situação? Ele de fato acredita que tem manipulação, que ele vai vencer isso na justiça? Ou ele acha que, sei lá, cara, não sei, já se perdeu no personagem também, né? Já tá. Já foi. Sabe quando você vai tão fundo numa história, né? Que você não consegue mais sair dela, e agora, independentemente do que acontecer, você vai se atolando, se atolando, se atolando, sem saber exatamente qual vai ser o final? Pois é, pode ser também, né? E aí, só pra complementar essa história toda, por favor, não misturem isso com a tal CPI que vai começar no Senado para investigar manipulações de resultado no futebol brasileiro, tá? Porque teve um pessoal que começou a falar, olha só, aí o Senado vai investigar, o John Textor tá certo. São coisas diferentes, né? Essa CPI do Senado é presidida aí pelo Jorge Cajuru, que já foi jornalista esportivo, né? Durante muito tempo, hoje é senador. Vai ter o Romário, também um senador que vai acompanhar ele ali como um relator desse caso. E basicamente é uma investigação aqui ó, de 109 partidas de futebol brasileiros disputados no ano passado, que estão sob suspeita de manipulação, mas para favorecer apostas. São coisas completamente diferentes. Isso não tem nenhuma correlação com o que o John Textor está falando. Além de que, dessas 109 partidas, só tem uma partida da Série B. Nenhuma partida de Série A ou de campeonatos de elite, como Copa do Brasil, por exemplo. E tem muita partida de campeonatos estaduais, de segundas e terceiras divisões de campeonatos estaduais, de Série D, alguns de Série C e um jogo de Série B. É totalmente diferente. E aqui também é importante colocar isso, né? Óbvio que tá errado em qualquer série, em qualquer divisão. Só que é muito pior quando é de elite. Porque todo mundo meio que sabe que em divisões mais inferiores do futebol acontecem coisas, sabe? Não tem fiscalização, às vezes não tem nenhuma fiscalização. Então é muito mais fácil de você manipular, cara. É uma situação. Os jogadores estão muito mais vulneráveis por questões financeiras. É mais difícil, tá ligado? Não é tão simples assim. A gente sabe que acontecem. Mas é importante você investigar e coibir esse tipo de coisa. Tá errado de qualquer forma. Agora, é totalmente diferente de você ter um escândalo de manipulação de resultado na Série A, cara. Que move milhões, que tem clubes históricos de 200 anos, tá ligado? São coisas muito diferentes. Então, não misturar essa CPI, que é muito importante e trata de um assunto, né, que é escândalo de apostas em divisões inferiores, com a discussão do John Textor. Enfim, resumindo, eu não sei aonde o John Textor quer chegar. Eu, particularmente, não acredito, isso é uma opinião minha, tá? Eu posso estar errado. Se ele trouxer as provas e provar essas coisas que ele tá falando, eu vou voltar aqui e fazer uma meia-culpa. Eu me desculpo aqui, tranquilamente. Né? Me desculpar não, porque é minha opinião. Só que eu faço uma meia-culpa falando que eu tava errado. Agora, eu acredito fielmente de que o John Textor se perdeu no personagem. Ele pode até ter alguns indícios baseado em inteligência artificial, mas nada disso prova nada. E ele tá ressaltando que prova. Eu acho que ele só tem isso. Ele vai tentar falar, vai tentar ir meio que na retórica, convencer e tal, e se ele perceber que tá dando errado, ele vai começar a passar uns panos quentes e tentar pagar essa história, pra não sair com punição na cabeça, porque senão ele será punido financeiramente, provavelmente com algum tipo de banimento também do futebol brasileiro durante um tempo. Então, assim, eu não sei exatamente o que ele quer. Eu não sei exatamente o que ele quer, se ele quer marcar presença, se ele quer, de fato, coibir manipulação do futebol brasileiro, se ele quer ganhar dinheiro em cima de inteligência artificial, mais de uma coisa dessas, eu não sei.
Eu só sei que é uma situação muito estranha, é uma situação muito estranha e que a gente fica aguardando os próximos capítulos, né? Porque agora eu, como muita gente, a gente quer ver o que ele tem, né? Ele falou que tem, eu só quero ver o que ele tem, pra gente poder fazer um outro vídeo analisando de fato a situação, né? Tipo, pô, baseado no que ele tem e mostrou, toma aí, tá ligado? Aí é um assunto pra depois, é um assunto para depois. O que vocês acham também, né? Ele tá certo? O John Textor tá certo? Tem que investigar? Ou ele se perdeu no personagem meio pegada terra plana? Deixem nos comentários do vídeo, que eu vejo todos e comento.